Oi, gente de sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui eu tenho então mais um conteúdo para nós, que é a dinâmica do clima, a dinâmica climática. E a gente vai começar falando sobre a diferença entre tempo e clima. O tempo é o estado do ar agora, é como estão as condições meteorológicas do ar no momento, tá? Então a gente pode dizer que o tempo está ensolarado, está nublado, está chuvoso, isto é neste momento. E o clima é a observação de como esse tempo vai se comportar ao longo do ano, e aí, ao longo dos anos. E aí que vai formar, então, o clima, tá? Então, essa é a diferença entre tempo e clima. O tempo é o estado do ar agora. O clima é a observação de como esse tempo se comportou ao longo dos anos e que vai formar um determinado clima. Pessoal, as massas de ar. O que são as massas de ar? São fatores que influenciam na dinâmica climática, muito, tá? E elas são grandes porções de ar que vão adquirir características semelhantes de temperatura, de umidade, bastante semelhantes de acordo com onde elas se originam. Então, gente, a gente vai ter algumas premissas muito importantes. Por exemplo, as massas de ar que se formam nas zonas polares, nos polos, elas vão ser mais frias, então vai baixar a temperatura. Aquelas massas de ar que se formam nas zonas tropicais, entre os trópicos, vai ter uma temperatura mais elevada. Quando essa massa de ar vai ser formada no oceano, ela vai ser mais úmida e vai provocar mais chuvas. Já quando ela se origina dentro do continente, no meio da terra, ela vai ser mais seca. Então, são algumas características dessas massas de ar. No Brasil, pessoal, a gente tem, ao todo, 5 massas de ar que influenciam nos climas do Brasil. Então, a gente vai ter a massa tropical atlântica, a massa equatorial atlântica, a massa equatorial continental, a massa tropical continental e a massa polar atlântica. Pessoal, vocês podem ver que a gente tem 3 massas de ar que se originam no oceano e 2 massas de ar que se originam no continente. E nós temos uma massa de ar polar, 2 massas de ar tropical e 2 massas de ar equatorial. Como essas massas de ar são? Quais as características dela? Então, vamos lá. A massa equatorial atlântica, por estar na zona equatorial, ela vai ser quente e, por se formar no oceano, úmida. A massa tropical atlântica, a mesma coisa. Na zona tropical, ela vai ser quente e vai ser úmida porque está no oceano. A massa polar atlântica, ela, como ela vem dos polos, ela vai ser uma massa de ar fria e úmida porque ela se forma no oceano. A massa tropical continental, ela se forma no meio do continente, então ela vai ser seca, e tropical, então quer dizer que ela vai ser quente. Já a massa equatorial continental, a gente vai ter um porém ali, gente. Ela é equatorial, então ela vai ser quente. E ela é continental, ela se forma no continente. Então, teoricamente, ela seria uma massa de ar seca, né? Mas a gente tá vendo aqui que ela se forma nesta região do planeta. E tem um fator aqui que faz com que ela não seja seca, e sim bastante úmida, bastante chuvosa, que é a floresta amazônica que está nesta região. Portanto, a massa equatorial continental, ela vai ser quente e vai ser úmida. Então, o Brasil tem na sua influência 5 massas. Nós vamos ter uma massa fria, que é a polar atlântica, e 4 massas de ar quente, que são a equatorial e as tropicais. E em relação à umidade, a gente vai ter uma delas só seca, que é a massa tropical continental. As demais todas úmidas, 3 porque se formam no oceano e a massa equatorial continental por causa da floresta amazônica. Então, ela vai ser úmida, tá? Então, algumas características aí que a gente tem dessas massas de ar. Pessoal, o que é meteorologia? Vocês ouvem essa palavra bastante, tenho certeza, nas mídias sociais que a gente tem. A meteorologia é a ciência que vai estudar e vai registrar como que o tempo se comporta. Lembrando que o tempo é a condição do ar agora, no momento. E essa meteorologia, ela é responsável por fazer a previsão do tempo.
Pessoal, a previsão do tempo, ela é imprescindível, ela é muito importante para todos nós. E cada um de nós utiliza ela de uma determinada maneira. Se a gente sabe que vai chover no outro dia, a gente se programa para fazer alguma coisa em relação a isso. Se vai estar quente, a gente se programa para utilizar determinado tipo de roupa. Se vai estar frio, se vai estar um dia sol, a gente pode se programar para fazer uma outra coisa. A gente usa a previsão do tempo para organizar o nosso dia a dia. Mas a previsão do tempo, ela é muito mais que isso, gente. Na agricultura, ela é fundamental porque é a partir dessa previsão do tempo que os agricultores fazem o seu plantio. Eles observam a previsão do tempo para poder fazer esse plantio, essa produção deles, tá? Entre outros vários que aí vocês vão trazer para nós na aula, tá? Pessoal, elementos que formam um clima. Um clima é formado de 3 elementos: a temperatura, a umidade e a pressão. O que é a temperatura? É o calor que existe no ar. O que é a umidade? É quanto de água que tem no ar, ou vapor de água. O que é a pressão atmosférica? É o peso do ar. Quanto de peso o ar exerce, quanto pressão o ar exerce sobre tudo que existe na superfície. Ok? Então, existem 3 elementos que formam o clima: a temperatura, a umidade e a pressão. Existem aparelhos, pessoal, que ajudam a medir a temperatura, a umidade, a pressão, entre outros. Eu vou mostrar aqui para vocês agora rapidinho. O termômetro, que é um que a gente tem, que é bem comum, que mede a temperatura do ar. Então, a gente tem o termômetro, mede a temperatura do ar. O higrógrafo, que é um aparelho que vai medir a umidade, quanto de umidade tem no ar. O pluviômetro, que é um aparelho que mede a quantidade de chuva. O anemômetro é um aparelho que mede a velocidade do vento, tá? A biruta, talvez vocês já tenham visto ela. Ela mostra a direção, para qual direção que está ventando. E o barômetro, ele vai medir quanto de pressão que existe no ar. Então, são aparelhos que existem em estações meteorológicas. Pessoal, finalizando, existem fatores climáticos que vão determinar que tipo de clima que vai ser. Elementos é dizer como o clima é. Bem, nós vamos falar então sobre os fatores do clima, o que forma realmente esse clima. A gente tem aqui primeiro, então, a altitude. Ela é bem importante porque ela é determinante. Quanto mais alto o lugar, mais frio vai ser. Sempre, gente. Este é um dos principais fatores que vão determinar um clima. Quanto maior a altitude, mais frio será. Sempre, gente. Latitude. Pessoal, as latitudes são linhas na horizontal, paralelas à linha do Equador. Variam de 0 a 90 graus norte, 0 a 90 graus sul. Quanto mais próximo da linha do Equador, quanto menor a latitude, mais calor vai fazer, porque os raios solares vão incidir verticalmente sobre o globo terrestre. Quanto mais altas as latitudes, ou seja, quanto mais próximo aos polos, tanto ao polo norte quanto ao polo sul, mais frio vai ser. Mas lembrando, gente, que se um lugar tiver em cima da linha do Equador, que é uma baixa latitude, mas tiver uma altitude enorme, tá? Vai ser frio, independente dela estar na linha do Equador. Então, a latitude, ela é um fator climático, mas a altitude vai predominar. Sempre quanto mais alto, mais frio. Mas a regra da latitude é: quanto mais alta a latitude, mais frio. Quanto mais baixa a latitude, mais quente. Ou seja, quanto mais próximo à linha do Equador, quanto mais na zona tropical, mais quente. Quanto mais próximo dos polos, mais frio, tá? A maritimidade e a continentalidade, gente, é o seguinte, ó. Quanto mais próximo um lugar tiver do mar, menos vai ser a variação de temperatura. A gente chama isso de amplitude térmica. Amplitude térmica é o quê? É a variação da temperatura. A máxima é a mínima do dia, ou a máxima é a mínima do mês. A gente pode medir como a gente preferir, tá? Então, a maritimidade, gente, é que quanto mais próximo do oceano,
menor a amplitude térmica, menor a variação de temperatura num dia. E quanto mais próximo ao continente, maior vai ser a amplitude térmica, ou seja, maior a variação que a gente vai ter do clima. Como a gente mora aqui em Santa Cruz do Sul e nós estamos sob o efeito de continentalidade, a gente vai ter uma amplitude térmica bem grande. Porque a gente percebe isso, gente, nítido no nosso dia a dia. Nós, por exemplo, acordamos de manhã, tem 7 graus, 5 graus, e de tarde faz 20, 25. Então, uma amplitude térmica muito grande, uma diferença de temperatura muito grande durante o dia. Isso influencia no clima também. E, gente, um outro fator climático somos nós, seres humanos, né? E, infelizmente, nós trabalhamos de forma destrutiva, não acrescentamos ao clima, né? Na verdade, a gente contribui de forma negativa com os desmatamentos, né? Fazendo os desmatamentos, porque com a retirada da vegetação, a gente vai tirar um pouco do vapor da água e aí vai facilitar a erosão do solo, coloca em risco as espécies de animais e de vegetais, coloca eles em extinção. E também as queimadas que os seres humanos fazem, eles soltam gases e aí vai aumentar o efeito estufa. Então, bastante preocupante essa questão, tá? Pessoal, aqui eu deixei um mapa mental, tá? Que eu peguei do site do Brasil Escola, que é o mapa de climas do Brasil. Então, ele mostra o nosso país e ele vai colocando quais os tipos de clima que existem no nosso país. Então, nós temos 6 climas. O equatorial, o tropical, o subtropical, semiárido, tropical de altitude e equatorial atlântico. Vocês vão trabalhar ele na nossa próxima aula, ok? Um beijão e abraço a todos!